Muito bem, vamos então analisar aqui o DER do módulo vendas, tá? Aqui no módulo vendas eu tenho algumas tabelas, eu vou passar a analisar agora essas tabelas com você. Muito bem. Primeiramente eu tenho aqui uma tabela chamada venda, condições, pagamento, ó. Deixa eu abrir essa tabela então. Nessa tabela, deixa eu ver se ela tem algum comentário aqui. Armazena as condições de pagamento. Então eu tenho aqui o nome da condição. Então pode ser, por exemplo, boleto 20, 40, 60, né? É um boleto que vai ser pago em 20, 40 e 60 dias, tá bom? Aí vem aqui a descrição, é um texto descritivo sobre a condição do pagamento. Tem um faturamento mínimo, olha o comentário dele aqui, ó. Valor mínimo para determinado tipo de pagamento, por exemplo, boleto delimitar o menor valor de uma venda. Valor máximo, faturamento máximo, é o contrário do faturamento mínimo, né? Significa que, caso o vendedor vá selecionar essa condição de pagamento, né? E a venda seja, vamos dizer, de R$120, mas o mínimo para essa condição de pagamento seja 500, ele não vai conseguir colocar essa condição, né? Por exemplo, tem uma condição de pagamento, boleto 12 vezes. Daí o cara fez uma compra de R$100 e pede para dividir em 12 vezes. O vendedor vai tentar, ele vai ver essa condição de pagamento. Daí vai aparecer, não pode. Por quê? Porque o faturamento mínimo para um boleto dividido em 12 vezes é de R$2.000, por exemplo, tá bom? O mesmo ocorre com o faturamento máximo, só que é o valor contrário, né? Aí tem o índice de correção, veja o comentário, índice para acréscimo nas vendas a prazo sobre o preço de tabela no formato 1 mais um percentual, dividido por 100. Por exemplo, acréscimo de 5%, vai colocar o índice 1.01. O padrão é 1, tá? Então pode acontecer que, caso a pessoa selecione aquela condição de pagamento, exista um acréscimo em cima do valor, né? Então, a venda do cara lá deu R$1.000. Daí ele escolheu, boleto 24 vezes. Ok, mas boleto 24 vezes tem um índice de correção de 1.10. O que significa? Esses R$1.000 vai se transformar em 1.100. O cara, tudo bem, não tem problema, tá? Então é para isso que serve esse índice de correção. Dias de tolerância. Quantidade de dias de flexibilidade das datas de vencimento dos boletos que podem ser ajustados pelo vendedor para antes ou depois da data definida. Daí tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a primeira parcela vence em 20 dias. Se houver uma tolerância de 10 dias, o vendedor pode gerar um boleto de 10 até 30 dias. Tá? Daí tem o valor da tolerância, né? Permite o ajuste no valor das parcelas de acordo com a tolerância. Tem o prazo médio, né? Por exemplo, você colocou lá que essa condição ela tem 3 parcelas. Tá? Nessas parcelas, a primeira é para 30 dias, a segunda para 60 dias e a terceira para 90 dias. Então, qual é o prazo médio aqui? Olha? É de 30 em 30. O próprio sistema vai calcular que o prazo médio, então, é de 30 dias. Tá? E no final das contas, aqui você seleciona se essa é uma venda à vista ou a prazo. Tá? Porque no caso da venda à vista, né, pode ser uma venda à vista no cartão, uma venda à vista a dinheiro, uma venda à vista no cheque. Né? Então, você vai selecionando, vai cadastrando as condições de pagamento aqui também. Tá bom? Pronto. Essa é a tabela de cabeçalho. A tabela de detalhe dela é essa daqui, ó. Venda, condições, parcelas. É nessa tabelinha que nós vamos colocar as parcelas da condição, tá? Então, eu coloco aqui o número da parcela, a quantidade de dias a partir da venda, né? E aqui a taxa dessa parcela, tá? Então, no primeiro exemplo que eu utilizei nessa daqui, ó, quando eu coloquei aqui descrição, nome, boleto 20, 40, 60, essa seria uma condição. Toda vez que eu for vender, que eu pegar essa condição, eu sei que esse consumidor ele vai me pagar com um boleto, né, que serão 3 boletos no caso, para 20, 40 e 60 dias. Como é que eu defino as minhas parcelas? Defino nessa tabela aqui.
Nessa tabela, então, eu vou colocar 3 parcelas, tá? Sendo que a primeira parcela, a parcela de número 1, o dias dela vai receber o valor 20. A segunda parcela, a parcela 2, o dias dela vai receber o valor 40. E a terceira parcela, a parcela 3, o dias dela vai receber o valor 60, tá? E a taxa? A taxa eu vou dividir, né? São 3 parcelas, eu posso colocar aí 40% na primeira, 30% na segunda, 30% na terceira, para fechar os 100%, né? Posso colocar 34 na primeira, 33 na segunda, 33 na terceira, para fechar o valor, tá bom? Enfim, esse cadastro aqui vai permitir que, ao eu realizar uma venda, né, quando o colaborador for realizar uma venda, ele selecione essa condição de pagamento. Quando ele selecionar essa condição de pagamento, isso vai gerar para mim um contas a receber com aquelas parcelas. É isso? E lá no meu contas a receber eu vou poder emitir os meus boletos, se for o caso, né? Se forem parcelas com boletos, tá bom? Então a partir daqui, com a integração no contas a receber, eu consigo gerar as minhas parcelas a receber, né, deste consumidor, tá bom? Antes de eu realizar a venda, eu posso fazer um orçamento. Então, nessas tabelas aqui, orçamento cabeçalho e orçamento detalhe, ó, é que eu farei isso. No orçamento cabeçalho, eu vou selecionar o vendedor, vou selecionar o cliente, já posso selecionar uma transportadora, mas não é obrigatório, tá? E seleciono já as condições de pagamento, pois caso este orçamento ele se transforme numa venda, eu já tenho a condição de pagamento, que pode ser alterada lá no momento da venda, tá bom? Daí eu coloco aqui um código para esse orçamento. Esse código ele é feito pelo próprio cliente, tá? Tem a data do cadastro, a data da entrega, a validade desse orçamento, qual é o tipo do frete. Esse orçamento é feito já pensando que ele vai ser transformado numa venda. Todos os totais, né, subtotal, valor do frete, valor da comissão, taxa do desconto, valor do desconto e uma observação. Quais são os detalhes desse orçamento? Os detalhes são os produtos, os itens, né? Então eu pego lá o ID do produto, né, vinculo um produto, coloco a quantidade que essa pessoa vai querer comprar, tá, que eu estou vendendo, e os valores, né, valor unitário, valor subtotal, se tem um desconto em cima do produto, e o valor total daquele item, tá? Esse orçamento pode virar uma venda. Vai virar uma venda aqui, ó, em venda cabeçalho. Em venda cabeçalho, então, eu vou ter o ID do orçamento, mas ele não é obrigatório, porque pode ser que eu inicie uma venda sem ter passado por um orçamento, tá? Na venda eu também seleciono as condições de pagamento. Se essa venda estiver vindo de um orçamento, já vai vir automático. Eu posso mudar, se eu desejar nesse momento. Daí eu tenho o tipo da nota fiscal, tenho o cliente, a transportadora, que não é obrigatório, pode ser que o cliente esteja comprando, já leve, não precisa ser transportado esse item, e tenho o vendedor, para eu calcular a comissão dele, né? Aí vem os dados da venda, data, hora, número da fatura, local de entrega, local de cobrança, os valores, né? Subtotal, comissão, desconto, tipo do frete, qual é a forma de pagamento, valor do frete, valor do seguro, observação, situação da venda, que pode ser aqui, ó, em digitação, em produção, expedição, faturado, entregue ou devolução, tá? E o dia fixo da parcela, né? Porque ao gerar essa parcela para o contas a receber, né, pode ser que caia num dia que não exista, né? Ele vai calcular 30, 60, 90, aí caia um no dia 1º, um no dia 31, então para evitar esse tipo de situação a gente coloca um dia fixo, todo dia 1º, então ele calcula todo dia 1º nos meses, tá? E isso se essa condição não for daquelas que é de 15, 15 dias, de 2 semanas, de 20, 40, 60, enfim, mas é mais difícil acontecer esse tipo de situação, é mais fácil ter um dia fixo para o pagamento da parcela. Inclusive, por falar nisso, tá? Veja que aqui esse carinha, né, ele não é uma FK, não é uma chave estrangeira, tá? Mas eu coloquei aqui, olha, um campo lookup dia e coloquei uma tabela lookup dia parcela,
Então, essa tabela lookup é algo novo, que você vai ver lá no documento do objeto JSON, tá? Tem esse tabela lookup agora, que vai servir para campos que não são chave estrangeira, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando o gerador for gerar este campo aqui, ele vai gerar esse campo como um campo de lookup, tá? E esse campo de lookup ele vai buscar uma informação nessa tabela aqui, ó, na tabela dia parcela. Que tabela é essa? Essa tabela é nova, ela foi colocada aqui, ó, dia parcela, tá? É nessa tabela que nós vamos cadastrar os dias para as parcelas. Você já viu quando você vai fazer uma compra que o vendedor te perguntava? Tem 3 opções aqui para você pagar, amigo. Você quer pagar no dia 5, no dia 10 ou no dia 20? Ó, aqui tem 6 opções. Tem o dia 1º, tem o dia 5, tem o 10, tem o 20, tem o 25 e tem o 12. Você quer qual deles? Pois pronto, pode ser que a empresa seja organizada dessa maneira e ela já tenha os dias que aquelas parcelas serão geradas, tá? Então, é nessa tabela que nós vamos armazenar os dias fixos das parcelas. Então, no caso aqui da venda, né? Quando o vendedor ele for fechar a venda, ele vai selecionar esse dia através de um lookup, tá bom? E o gerador ele vai saber como gerar esse lookup por causa dessas informações aqui, ó. O campo que ele vai buscar é o campo dia, ele vai buscar esse campo aonde? Na tabela dia parcela, tá? Muito bem. A venda cabeçalho tem uma venda detalhe. O que é a venda detalhe? São os itens, os produtos, né? Então a venda detalhe ela vai estar vinculada à venda cabeçalho e vai estar vinculada à tabela de produto. Daí nós vamos colocar a quantidade e os valores, né? Colocando a quantidade e o valor unitário, ele vai calcular o resto. Você vai colocar também o desconto. Ele vai calcular o valor total, tá? Ok. Note que o venda cabeçalho nós selecionamos um tipo de nota fiscal, né? Então o tipo de nota fiscal você vai armazenar nessa tabela aqui, ó. Tá? Você vai colocar o nome do tipo, a descrição para aquele tipo, a série SCAN. O que é o SCAN? SCAN é o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional. E o último número. Esse último número vai ser controlado para cada série de nota fiscal. Tá? Então, sempre que uma nota é emitida daquela série, nós atualizamos esse dado nessa tabela, o último número, tá bom? Muito bem. Daí nós temos uma tabelinha aqui, ó, nota fiscal modelo. Note que nota fiscal tipo seleciona um modelo de nota fiscal. Quando nós abrimos esse nota fiscal modelo, se você vier aqui no comentário, você vai ver, ó, contém os modelos definidos no ato COTEP 4610, tá? Então esses são todos os modelos de nota fiscal disponíveis no Brasil. Tá? Vai ter nota fiscal de energia, de tudo. Todas as notas fiscais vão estar armazenadas nessa tabela. No entanto, a empresa vai usar todos esses modelos? Não. Ela vai selecionar, com base nessa tabela, apenas os modelos que ela pode utilizar dentro do nicho dela, tá? Então, nessa nota fiscal modelo, isso aqui é uma informação pré-existente. Os modelos já estão lá, nós já vamos cadastrar, tá? Daí a empresa vem aqui e cadastra as notas fiscais que ela utiliza, né? Dentro da realidade dela, tá bom? Ok. Ainda aqui na venda nós temos o frete da venda, né? Essa tabela vai controlar a parte do frete, depois vai ter uma vinculação com essa tabela e o CTE, que é o conhecimento de frete eletrônico, tá? Então nós temos aqui o número do conhecimento de frete, o responsável, que vai ser o emitente ou o destinatário. Temos a placa do carro, o F da placa, o selo fiscal, quantidade de volumes, a marca, a espécie, peso bruto, enfim, aquelas informações que nós precisamos jogar para dentro do conhecimento eletrônico do frete, tá? E finalmente temos aqui a comissão, o controle da comissão. Ele recebe o valor da venda, o tipo contábil, se é crédito ou débito, porque se for uma venda que foi devolvida, tem que ser lançado a débito isso daqui para o vendedor, caso essa seja a política da empresa, tá? O valor da comissão, a situação, se ela já foi quitada ou se ainda está em aberto, né? Quitada é quando essa comissão já foi paga para o vendedor, e aqui a data de lançamento da comissão, tá? Essas então são as tabelas que compõem o módulo vendas. Muito bem.
Agora vamos dar uma olhada nas telas, né? Nas telas que nós temos de uma outra versão do ERP, para você ter uma noção do que nós vamos construir aqui, tá? A primeira tela que aparece aqui, então, é o tipo da nota fiscal. E é aqui que nós cadastramos os tipos de nota fiscal. Se eu pressionar F1 aqui, deixa eu ver se ele vai me mostrar algum modelo. Não, então provavelmente não tem um modelo nenhum cadastrado no banco de dados. Mas nessa tabela do modelo da nota fiscal, nós já devemos pegar os modelos que tem naquele ato COTEP e já cadastrar, tá? Daí você coloca a série, coloca o nome e a descrição, o último número é calculado automaticamente. Caso seja um sistema que seja implantado numa empresa que já está em andamento, você vai colocar aqui o último número daquela nota, né? Porque a empresa já existe e já está realizando vendas, tá? Condições de pagamento. É aqui que você vai cadastrar as condições de pagamento, né? Então você coloca lá, boleto 30, 60, 90. Aqui você faz, né, coloca um texto descritivo e explicativo sobre essa condição de pagamento. Faturamento mínimo, 500. Faturamento máximo, 6.000. Índice de correção, 1. Dígito de tolerância, 10. Valor da tolerância, 5.000. Aí você coloca a primeira parcela para 30 dias, 40%. A segunda parcela para 60 dias, 30%. A terceira parcela para 90 dias, mais 30%. Tá? E o sistema, antes de você salvar aqui, ele tem que verificar tudo certo, né? Se esse valor aqui está batendo com 100%, tá bom? Enfim, são algumas verificações que nós vamos ter que fazer antes de persistir essa informação no banco de dados, tá? Com base nisso daqui, então, quando eu selecionar essa condição de pagamento na minha venda, ele vai gerar essas parcelas em cima do valor da venda lá para o meu contas a receber, tá? Daí vem aqui o meu orçamento. Aqui eu vou colocar lá o vendedor, o cliente, quais são as condições de pagamento, a transportadora, se for o caso. Coloco os dados aqui de cima do orçamento e vou colocando os itens, vou adicionando os itens no meu orçamento, tá bom? Aí vem a venda. Na venda, olha, essa venda pode ser de um orçamento ou pode ser uma venda direta, né? Então eu posso selecionar a venda diretamente lá do orçamento ou fazer uma que não tenha orçamento. Se for do orçamento, eu vou colocar o código do orçamento ali, se não, eu pulo direto para o tipo da nota fiscal, né? Seleciono o vendedor, as condições de pagamento, a transportadora e o cliente. Coloco aqui os dados de cabeçalho da venda e depois insiro aí os seus produtos. Daí eu tenho o frete. Então no frete nós temos lá, selecionamos a venda, a transportadora, colocamos os dados do frete, né? E posteriormente isso daqui vai ser vinculado com o conhecimento eletrônico de frete, tá? Esse romaneio de entrega não entra nessa versão do ERP. E aqui nós temos uma caixinha chamada comissões. Olha, nós temos perfil e objetivo. Isso daqui vai entrar no ERP, tá? Mas não é neste momento. Se você observar, nós temos aqui no bloco comercial um módulo chamado gestão de comissões aqui, ó, tá bom? Então é nessa gestão de comissões que nós vamos desenhar, vamos desenvolver essa parte aqui, o perfil e o objetivo das comissões. Então não é nesse momento que nós vamos desenvolver isso daí ainda, tá? Pois muito bem, então você viu aí o DER do módulo vendas, teve uma noção das janelas que nós vamos criar para essas tabelas, né? E juntamente aí com os módulos estoque, compras e tributação, devemos concluir esses 4 módulos neste mês de maio, tá? Muito bem, nós ainda temos ali alguns detalhes para o bloco financeiro, né? Então, enquanto nós estamos trabalhando no bloco financeiro, você pode ir trabalhando em cima dessas telas desses 4 módulos aqui que eu acabei de mostrar para você, tá bom? Você pode também, você viu que tem essa questão do lookup para campos que não são chave estrangeira, né? O gerador ainda não está preparado para isso. Então você pode tentar alterar o gerador, né, para gerar esses campos de lookup que não são de chave estrangeira, tá? É um bom exercício para você realizar também, tá bom? Você pode trabalhar inclusive em cima da tabela produto, ó. Você vem aqui na tabela produto. A tabela produto tem um campo chamado NCM
Então, nesse campo NCM, você coloca aqui o campo lookup, você vai na tabela NCM e vê qual é o campo da tabela NCM que você quer importar. E aí você coloca mais um campinho aqui, ó, que é o tabela lookup, tá? Esse tabela lookup ele tem que estar entre aspas, né? Aí o nome da tabela é NCM. Deixa eu só verificar se é NCM mesmo o nome dessa tabela aí. Tabela NCM, isso mesmo, tá? Qual é o campo que eu retorno dela? O campo código, ó. Então você vem aqui, o campo lookup é o campo código. Pronto. Agora eu já posso gerar o campo lookup, né, para esse campinho aqui, esse atributo NCM. Como é que eu faço isso no gerador? Tente alterar o gerador para quando gerar a tela produto, ele já gere com o campo de lookup para o NCM, tá bom? São excelentes exercícios para você ir fazendo enquanto a gente não faz aqui do nosso lado e mostra para você como é que funciona, tá?